Não lembro exatamente qual era o ano, mas quando eu tive a oportunidade de jogar Gran Turismo 2 no PlayStation, um dia, numa corrida qualquer, eu tive a oportunidade de selecionar um tal de Alfa 155 V6 Ti. E na hora de eu jogar, eu prestei atenção neste pequeno detalhe aqui. Como assim o motor é capaz de girar quase 15.000 RPM? Então esses dias eu fui investigar essa história e resultou nessa história automotiva. Sejam bem-vindos a mais uma história automotiva, sempre com oferecimento da Pneufrio.com, da RS Filter e da loja do mecânico. Hoje a gente vai falar sobre um Alfa Romeo pra lá de especial, possivelmente um dos Alfa Romeo mais incríveis da história, porque, resumindo a história, em 1996, o Alfa Romeo 155 V6 Ti, que foi fabricado para as pistas para competição de DTM entre 1993 e 1996. A DTM tinha duas classes ali em 1993. A classe 1 era a classe mais ou menos ninguém é de ninguém, onde pode basicamente tudo, onde haviam pouquíssimas restrições. E entre os detalhes ali de restrições estavam número máximo de cilindros de motor, 6. Litragem ou deslocamento máximo do motor, 2.5. Foi quando a Audi pegou a 155, baseada ali já na 155 GTA de competição, e desenvolveu a 155 Ti, que é um carro que, olhando, parece um carro de rua, mas de rua, na verdade, ele não tinha nada. Era uma gaiola, basicamente, ali com muitas peças de fibra de carbono, uma gaiola de proteção super estruturada para manter a rigidez do carro e a segurança do piloto em caso de acidente. Diz a lenda, inclusive, que alguns dos painéis que eram de metais, eles eram tão finos que mecânicos aí na hora de mexer no carro tinham que tomar cuidado para não amassar, de tão fino que era. Tudo isso pensando no peso do carro. Quando a gente para pegar as informações desse carro aí na época, a gente vê que a Alfa 155 Ti V6, ela tinha um nível de tecnologia igual, se não maior, do que os carros de Fórmula 1 daquela época. É nesse nível de desenvolvimento técnico com que a Audi entrou na DTM, né, que era voltado ali para os automóveis alemães, e aí ela conseguiu essa entrada, basicamente enriquecendo o esporte. Teve como principal concorrente ali a Mercedes nessa primeira temporada. Mas de qualquer forma, a Alfa Romeo foi baseada ali na 155 2.5 V6 para desenvolver o seu carro. E ela fez uma máquina que é uma das mais impressionantes até hoje. Só para dar uma noção para vocês, na época, o escapamento da 155 Ti V6, ele era apontado e eram 4 saídas de escape que tinham um visual incrível, né? Dava aquela imponência incrível, apontados para cima. Vocês sabem por quê? Ponto número 1, e menos importante, mas não menos importante mesmo assim, downforce. Todo o fluxo ali do motorzão V6 2.5 saindo pelo sistema de escape apontados para cima ajudavam a empurrar o carro mais para baixo com downforce e reduzir também a parte de turbulência ali na parte traseira, contando com o defletor de ar que saía. O grande lance é que com as ponteiras apontadas para cima, todo o ronco do motor indo para cima, ela conseguia reduzir, era um jeitinho esperto ali de conseguir passar pelas normas de emissões de ruídos que existiam para o carro poder competir. Então quando era virado para baixo ali, o ronco batendo no asfalto e reverberando para o asfalto, o carro era reprovado nessa norma de emissões de ruído. Então virar para cima foi um jeito de conseguir dar um miguezinho ali. O motor é uma das coisas mais impressionantes. Infelizmente, quando eu pesquisei e encontrei aqui na vida real, o motor não gira tanto quanto girava ali no Gran Turismo, ao menos o modelo de 1993, pessoal. É um V6 com duas bancadas, obviamente, de 3 cilindros, com um ângulo ali de 60 graus entre as bancadas, e TB, ou seja, corpo de borboleta individual, um corpo de borboleta para cada cilindro, com injeção eletrônica, com tecnologia Ferrari ali da época, uma injeção eletrônica indireta que ficava ali antes do corpo de borboleta, motor completamente aliviado, com 4 válvulas por cilindro, bloco de alumínio, cabeçote de alumínio, válvulas de titânio, tudo isso para ajudar o carro a atingir rotações elevadíssimas. E o motor também super quadrado, ou seja, ele tinha muito mais diâmetro de pistão
do que curso de pistão dentro do cilindro. São pistões, pessoal, de 93 milímetros de diâmetro e apenas 61,3 milímetros de curso. Tudo isso para atingir 12.000 RPM, pessoal. A gente está falando de um V6 de corrida para atingir 12.000 RPM. E uma coisa interessantíssima, né? Potência máxima, diz a lenda que essa potência do carro chegou a 500 cavalos no último ano de competição do 155 Ti, mas eu não consegui informações detalhadas sobre esse motor. O fato é, quando ele chegou em 1993, era um 2.5 super quadrado que entregava 30 kg de torque ou 29,9 kg de torque a 8.000 RPM e 420 cavalos de potência a 11.500 RPM. Só para dar uma noção, a 11.500 RPM com esse curso pequeno, a velocidade média dos pistões do V6, desse V6 2.5, é de 23,49 metros por segundo. É um pouquinho menos do que um Honda Civic SI K20 girando a 8.300 RPM. Então olha só o desenvolvimento técnico ali para permitir que o motor respirasse em altas rotações, então atingir a potência máxima por rotação e não por torque em baixa rotação. A gente está falando de um motor aspirado, é desenvolvido para atingir o máximo de potência possível em altas rotações, né? não por torque em baixa rotação. Motor com 12,5 por 1 de taxa cárter seco, por sinal, se você não sabe o que é um cárter seco, dá uma olhada neste vídeo aqui que tem um como funciona, onde a gente explica tudinho. Um outro detalhe interessantíssimo desse motor, pessoal, é que no 155 de rua, o V6, ele era posicionado no modo ali transversal do motor. Então as rodas estão aqui e o V6 ficava posicionado no modo transversal. No modelo de pista, ele ficava na posição longitudinal. Ou seja, o V6 virado para frente ali. Lembrando, o carro era basicamente uma gaiola com placas para lembrar o modelo de rua. Ele não tinha nada, basicamente, do carro de rua, a não ser o visual quando a gente olhava. Quando chegava perto para ver, nada, não tinha nada do carro de rua ali dentro. Nesse modelo de corrida, o TI, o motor estava na posição longitudinal. Isso porque ele tinha um câmbio sequencial de 6 marchas e tração integral. Então, 66% da tração dele era enviada para o eixo traseiro, 33%, 34% para o eixo dianteiro. Isso foi uma sacada da Alfa Romeo para conseguir botar toda a potência do carro no chão no máximo de condições possíveis. Outro detalhe interessantíssimo, havia a abertura no regulamento para o carro ter controle de tração e freios ABS. Por sinal, no início, a Alfa Romeo não quis colocar o freio ABS no carro porque ela achava que o sistema original do carro mecânico já ia ser suficiente, mas aí depois ela acabou cedendo e desenvolvendo o sistema ABS e controle de tração para o carro ficar mais rápido na pista, especialmente quando havia chuva. Em alguns relatos, pessoal, eu encontrei que o 0 a 100 do 155 V6 Ti era em cerca de 3,5 segundos, mas já escutei relato também de que o carro conseguia fazer 0 a 100 em até 2,5 segundos. Eu tô mais para a parte dos 3,5 do que para os 2,5 e a velocidade máxima, dependendo da relação de marcha que fosse utilizada no câmbio ali, superava os 300 km por hora. Uma outra coisa interessante é que todos os carros podiam ter um determinado aerofólio ali na traseira, agora os demais ajustes aerodinâmicos do carro só poderiam ser realizados na parte que contemplava do meio das rodas para baixo. Por isso, se a gente vê normalmente o visual do carro tão baixo ali no chão, os apêndices aerodinâmicos, o extrator na traseira e por aí vai, porque tinha que estar tudo ali abaixo do meio da roda para baixo. É sensacional, baixo para baixo. Então acho que é injusto eu falar dessa maravilha que a Alfa Romeo desenvolveu na época sem mostrar para vocês o ronco do motor. Então, divirtam-se. Simplesmente sensacional, assim. É sensacional. Quem gosta de carro não pode olhar para um Alfa Romeo 155 V6 Ti e falar, ah, tá bom. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história automotiva, como sempre, com oferecimento da pneufree.com, da RS Filtro e da Loja Mecânico, todas as informações das empresas e os cupons de desconto, né? Pneufree.com, maior e-commerce de rodas e pneus do Brasil. Loja do Mecânico, maior e-commerce de ferramentas do Brasil. RS Filtro, maior fabricante nacional de filtro de ar esportivo do Brasil. Todas as informações, os links diretos e os cupons de desconto estão na descrição do vídeo, então façam bom uso, prestigiem essas marcas que prestigiam a gente para gerar esse conteúdo para vocês. E é isso aí. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Um forte abraço. Valeu e até já.